sou a escritora Raquel Naveira e este é o programa Café, Flores e Livros, gravado aqui na Livraria Le Parole, nesse clima de livros inspiradores, nas mesas, nos jardins, flores e sempre um delicioso cafezinho. E são assuntos do programa de hoje, o modernismo brasileiro e uma entrevista com o poeta Ismael Machado. O modernismo brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas. O movimento foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas pelas vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, como o cubismo e o futurismo. Essas novas linguagens modernas foram aos poucos assimiladas, mas colocando como enfoque elementos da cultura brasileira. Considera-se a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, como ponto de partida do modernismo no Brasil. O modernismo foi marcado, sobretudo, pela liberdade de estilo, aproximação com a linguagem falada, sendo os modernistas da primeira fase mais radicais em relação a esse marco. Didaticamente, divide-se o modernismo em 3 fases. A primeira fase, radical, fortemente oposta a tudo que foi anterior, cheia de irreverência e de escândalo. Uma segunda fase mais amena, que formou grandes romancistas e poetas, e uma terceira também chamada pós-modernismo. A primeira geração foi de 1922 a 1930, lançando inúmeros processos e ideias novas. Uma fase destruidora, anárquica, caracterizada pela tentativa de definir e marcar posições. Rica em manifestos, em revistas, como a Claxon, a revista Antropofágica, os manifestos de Pau-Brasil, escrito por Mário e Oswald de Andrade, do Verde Amarelismo, escrito pelo grupo formado por Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, Menotti Delpicchia. Havia necessidade, nesse momento, de romper com as estruturas do passado. Era a busca pelo moderno, pelo original, pelo polêmico, com o nacionalismo em suas várias facetas. A volta das origens através da valorização do indígena, da língua falada pelo povo, também foram abordados. A segunda geração estendeu-se de 1930 a 1945. O universo temático amplia-se com a preocupação dos artistas com o destino do homem. E, ao contrário da sua antecessora, foi uma fase bastante construtiva. A maioria dos poetas de 30 absorveram as experiências de 22, como a liberdade temática, o gosto pela expressão atualizada ou inventiva, o verso livre, o anticademicismo. Portanto, essa fase não precisou ser tão combativa quanto a de 22, devido ao encontro de uma linguagem poética modernista já estruturada. Passar, então, a aprimorá-la, prosseguindo a tarefa de purificação de meios e formas, direcionando a temática da inquietação filosófica e religiosa com Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. A prosa, por sua vez, alargava sua área de interesse,
ao incluir questões de ordem política, social e econômica. Essa geração foi grave, assumindo uma postura séria em relação ao mundo por cujas dores sentia-se responsável. Também caracterizou o romance dessa época o encontro do autor com o povo, havendo uma busca do homem brasileiro em diversas regiões, tornando o regionalismo importante. A Bagaceira, de José Américo de Queiroz, foi o primeiro romance nordestino, seguido de Raquel de Queiroz. Depois tivemos na Bahia Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Orígenes Lessa e outros escritores. A consciência crítica estava presente. Foram consolidados os temas sociais, como a desigualdade social, a vida cruel dos retirantes, os resquícios da escravidão, o coronelismo e outros. Na terceira geração, de 1945 a 1999, ou pós-modernista, houve a busca de uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, tendo como destaque Clarice Lispector. O regionalismo, ao mesmo tempo, ganha uma nova dimensão, com a recriação dos costumes e da fala sertaneja, com Guimarães Rosa, penetrando fundo na pesquisa de linguagem. Ressaltemos que o movimento modernista não terminou. Na contemporaneidade, aparecem a cada dia novas ideias, novas teorias, novas estéticas, nascidas no conflito de um contexto histórico e social caótico, fragmentado. O caráter revolucionário exige participação ativa nas diversas formas de manifestações artísticas e uma integração direta com a vida e com este mundo. E no próximo bloco, indicações de livros do modernismo brasileiro.